Passando aqui agora para a aceleração da partícula, né? Então a gente já viu nas aulas anteriores que a gente trabalha com campos, né, vetoriais que partem, né, da análise euleriana, partem da hipótese do contínuo. Então eu vou partir de uma análise de uma função de campo, onde cada posição eu vou ter definido por meio dessa função o valor da propriedade que eu quero, seja ela uma força, uma velocidade, uma aceleração. Então imaginem aqui que isso é um campo de velocidade. Ó. Então o meu vetor velocidade, né, o campo dele é definido como uma função de posição e de tempo. Então eu tenho esse campo vetorial definido como uma função de posição e de tempo. E o meu vetor velocidade, né, ele vai ser definido também como somatório das suas componentes de velocidade. Então U é a componente da velocidade na direção x, v é a componente de velocidade na direção y, w é a componente de velocidade na direção z. Multiplicado aqui, respectivamente, né, pelos vetores unitários de cada uma dessas direções. Então, por exemplo, o meu u, né, que é a componente vetorial da velocidade na direção x, ele também é uma função de posição e de tempo, e ele pode ser representado por uma função desse tipo, ó. Onde aqui eu tenho uma função de x, uma função de y, uma função de z e uma função de t. Então aqui eu tenho uma representação de um exemplo onde ele de fato é uma função de todas as coordenadas de posição e de tempo. E aqui também, né, multiplicado pelo vetor unitário. Se eu não tivesse o x aqui, o que é que eu poderia dizer? Né? Que ele não é uma função de x, é uma função de y, z e t. Se eu não tenho t, ele é uma função apenas de x, y e z. E assim sucessivamente. Então todas as componentes elas podem ser representadas, né, por esse tipo de função, mostrando, né, em que variáveis, né, tem influência. De forma que, por exemplo, se eu quiser a componente V de uma partícula que está passando por esse escoamento, basta que eu conheça, né, que eu identifique qual é a posição e qual é o instante de tempo. Eu quero saber qual é a velocidade de uma partícula nesse escoamento que está passando na posição de x igual a 2, y igual a 4, z igual a 6, no instante de tempo igual a 1. Então pego esses valores, jogo aqui e ele vai me dar a componente de velocidade v nessa posição, nesse instante de tempo. Isso aí eu consigo definir o meu vetor velocidade em qualquer posição, em qualquer instante de tempo para o meu escoamento, desde que eu conheça, né, essas funções aqui. A gente parte aqui para a aceleração da partícula, né? Então a aceleração da partícula, assim como a velocidade, ela vai ter a representação de um campo de aceleração, e esse campo é um campo vetorial, também em função de x, y, z, ou seja, posição e de tempo. E eu também vou ter as minhas componentes de aceleração na direção x, y e z, representadas aqui, a x, a y, a z, e eu posso fazer, né, essa representação baseada no somatório delas, né, multiplicado pelos seus vetores unitários. A minha componente x, y e z, assim como no caso da velocidade, elas também vão ser função de x, y, z e t, e podem ser representadas da mesma forma por uma expressão similar a essa. Então, se eu tiver nessas expressões, eu consigo também identificar qual é a aceleração da partícula que passa na posição x, y, z no instante de tempo t. Tendo posição e tempo, tendo essas definições aqui, eu consigo avaliar a aceleração de qualquer partícula que está passando por qualquer posição em um dado instante de tempo para o meu escoamento. E como é que eu avalio aquelas funções, né? Conhecendo o campo de velocidade, eu consigo definir o campo de aceleração. Então, se eu conheço o campo de velocidade, eu consigo definir o campo de aceleração. E se eu não conheço, né, vamos supor que eu não conheço nem o campo de velocidade, nem o campo de aceleração. E aí eu tenho que utilizar os modelos de conservação de massa, conservação de momento, para chegar à definição desses campos, né, ou pelo menos uma aproximação delas baseada em uma solução numérica. Mas conhecendo o campo de velocidade, como é que eu defino o campo de aceleração? Então a aceleração da partícula é a diferencial de velocidade em relação ao tempo, e aqui a gente tem que observar que a gente está utilizando desse D maiúsculo que identifica a derivada material, ou derivada substancial, ou derivada total.
Isso por quê? Porque a velocidade é uma função de posição e de tempo. Então eu vou ter que utilizar a regra da cadeia para ter essa derivada total. Essa derivada substantiva, em termos físicos, ela também tem um significado, certo? Ela tem um motivo, uma identificação, um significado. Essa derivada material, ela identifica a variação da velocidade ao longo do tempo, à medida que uma partícula muda de posição. Então ela vai meio que acompanhar essa partícula e verificar as variações de velocidade que essa partícula tem devido à variação de tempo e devido à mudança de posição. Então, quando eu faço, né, a minha regra da cadeia, eu tenho essa configuração, né, dv, a derivada parcial de v em relação a t, dt, dt, a derivada parcial de v em relação a x, dx, dt. Então eu tenho dv, dy, dy, dt, dv, dz, dz, dt. E o que é que eu observo? Né? Que dx, dt é u, dy, dz é v, dz, dt é w. Então eu chego nessa configuração aqui, onde a minha aceleração da partícula é a derivada total, substantiva ou material da velocidade em relação ao tempo. Então eu tenho essa representação que é o quê? Derivada parcial de v em relação a t, mais u dv dx, mais v dv dy, mais w dv dz. E aqui eu marquei com cores diferentes para a gente deixar claro o que? Essa aceleração aqui é o que a gente chama de aceleração local. É uma aceleração associada a uma variação de tempo. Então, se eu marcar uma dada posição no meu escoamento, pode ser que ao longo do tempo eu tenha uma variação de velocidade nessa posição devido à mudança de tempo. Então, a partícula que passar lá no instante 1 vai ter uma aceleração. A partícula que passar lá no instante 2 vai ter uma aceleração diferente. Então, isso é a aceleração local. Está associada a apenas a mudança de tempo. Aquela posição fixa, mas devido a uma mudança de tempo, houve mudança na aceleração. Essa aceleração aqui, essa componente aqui, a gente chama de aceleração advectiva ou convectiva, que está associada ao quê? A mudança da aceleração da partícula devido a um deslocamento, devido a uma mudança de posição. Nessa posição ela tem aceleração de 5, sei lá, metros por segundo ao quadrado, mas no instante de tempo tal ela mudou de posição e essa posição ela tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Eu posso ter uma condição de regime permanente, isso caracteriza para mim que eu posso ter uma condição de regime permanente, porém com mudança de velocidade, ou seja, com aceleração. Se eu tenho uma condição de regime permanente, essa derivada parcial vai a zero. Não quer dizer que a derivada total seja igual a zero, apenas a derivada parcial vai ser igual a zero. E ainda na condição de regime permanente eu posso ter aceleração por conta da aceleração convectiva, ou seja, a aceleração no ponto não muda com o tempo, então eu tenho um ponto A e um ponto B. No ponto A, a aceleração é 5, no ponto B, a aceleração é 3. Não muda com o tempo, no instante 1, no instante 2, no instante 3, 4, esses valores permanecem constantes, porém a minha partícula teve uma aceleração devido à mudança de posição. Ela saiu da posição A para a posição B, então a aceleração dessa partícula mudou devido a uma mudança de posição. Meu vetor, né, de aceleração da partícula, ele pode ser separado aqui nas três componentes, então aceleração na direção x, aceleração na direção y, aceleração na direção z, de forma que ax é du dt, mais u du dx, v du dy, w du dz. O que é que mudou? Onde tinha v, eu tenho agora uzinho. Onde tinha v na direção y, agora eu tenho vzinho. Onde tinha v na direção z, agora eu tenho w, certo? Então eu posso separar nessas três componentes aí de aceleração nas direções x, y e z. Continuando da mesma forma com as minhas acelerações locais e acelerações convectivas. Se o meu escoamento é unidimensional, vamos supor apenas na direção x, a y e a z são zeros, porque também vzinho e w são zeros.
Se é bidimensional, eu vou ter componentes na direção x e y, por exemplo, porque a minha velocidade w, no caso, seria 0. E a gente parte aqui para um exemplo, né, para ver o que é que a gente consegue tirar. A gente tem, por exemplo, um campo de velocidade bidimensional, descrito por essa expressão aqui, certo? Então eu tenho que o meu campo de velocidade é descrito por 18ti, ou seja, 18t é minha componente de v na direção x, mais 3y mais 8 vezes j, ou seja, 3y mais 8 é minha componente de velocidade na direção y, é o vzinho. Então, determine se existe deformação volumétrica, se existe deformação angular, se existe rotação, se o escoamento é irrotacional e se o vetor, e determine também o vetor aceleração de uma partícula atravessando esse campo. Então, separando aqui a minha componente U, 18t, minha componente V, 3y mais 8, como é que eu avalio deformação volumétrica? du dx mais dv dy. Du dx dá 0, porque aqui não tem nenhum x, né? A derivada disso aqui em relação a x é 0. dv dy dá 3. Então eu tenho 0 mais 3, então eu tenho 3 por segundo. Quer dizer o quê? Que eu tenho a cada segundo, né, uma partícula que está nesse campo tem uma tendência a ter um deslocamento, né, um aumento de volume de 3 unidades volumétricas por segundo. Então eu tenho deformação volumétrica. Analise agora a deformação angular. Então a deformação angular é du dy mais dv dx. Du dy 0, não tem um y aqui. dv dx 0, também não tem um x aqui. Ou seja, eu não tenho alteração dos ângulos. É um escoamento que não tem deformação angular dos elementos fluidos. Consequentemente, não tendo, né, essas deformações aqui angulares, cisalhantes, né, isso indica, né, que a tensão de cisalhamento resultante nesse elemento é nula, né? Com relação à rotação, se eu não tenho deformação angular, no caso pelo fato das duas componentes serem zeros, né, porque eu poderia ter as duas com valores um positivo e outro negativo, e no final eu teria também zero. Mas aqui eu também analisando rotação, a minha rotação é zero, consequentemente o escoamento não tem vorticidade e ele é chamado de escoamento irrotacional. Por fim, eu avalio a aceleração da partícula. Então a AP, né, a aceleração da minha partícula, vai ser a componente x vezes o vetor unitário y na direção x, mais a minha componente de aceleração na direção y vezes o vetor unitário na direção y, onde a x vai ser, né, lembrando, du dt, 18, mais u du dx, 0, mais v du dy, 0, mais w não tem, né, é só bidimensional. Então, no final das contas, sobra apenas o 18, então é 18i. Eu só tenho, no caso, aceleração local na direção x. Eu não tenho aceleração convectiva. Analisando agora o AY, né, eu tenho aqui dv dt é 0, ou seja, não tenho aceleração local na direção y. Aí eu tenho o dv dx, que dá 0, dv dx é 0. E eu tenho v dv dy. dv dy dá 3, vezes v vai dar 9y mais 24, que está descrito bem aqui, né, vezes a componente, né, o vetor unitário aqui na direção y. Então, basicamente, né, um exemplo bem simples, né, para analisar a deformação volumétrica, angular, taxa de rotação, aceleração de partícula, partindo, né, da ideia de que a gente conhece o campo de velocidade. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês continuem assistindo, né? Se vocês acharem que não ficou legal alguma coisa, vocês podem estar comentando e pedindo aí mais alguma informação. Então, obrigado aí e até a próxima.